Oi, gente, como vocês estão? Bora pra mais um react aqui do canal. Se você não for aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Thay. Bom, o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje foi mais um pedido, mais um patrocinado. Dessa vez pelo Breno, então muito obrigado, Breno, pelo apoio. Porque os próximos vídeos que eu vou reagir também foi pedido por ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Breno já pediu logo 6 vídeos de uma vez. Muito obrigada, viu, pelo apoio, Breno. E o que eu vou reagir agora pra vocês é o protagonista que se tornou o que mais odiava do canal Cronosfera, Guto Barbosa. Então, bora lá. Protagonista. Eu não vi a thumb, gente. Eu já tinha separado o link desse vídeo faz tempo, então eu não lembrei da thumb. Eu não sei se é de série, filme ou anime. Enfim, bora lá pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje pra gente falar sobre o personagem que se tornou o que mais odiava, né? Já venho falando sobre esse vídeo há algum tempo e hoje finalmente chegou. Depois da vinheta. Ai, gente, eu não sei se eu corto minha franja ou deixo ela crescer. Ela tá numa fase que eu não tô gostando, véi. E enfim, a gente vai falar sobre o Okazaki Tomoya, o protagonista de Clannad. E então, se você não assistiu esse anime ainda, não assista esse vídeo, né? Por isso que eu venho falando pra vocês assistirem esse anime há muito tempo atrás, porque eu queria fazer esse vídeo e todos pudessem assistir. Porque tem vários e vários spoilers sobre tudo, coisas importantes. Não veja mesmo. E uma das grandes questões abordadas no anime inteiro é família, com certo foco na questão da paternidade. É, de certa forma, um dos temas ou subtemas da obra, então a gente vai analisar aqui a trajetória do protagonista e como isso vai se desenvolvendo ao redor da história dele. O anime começa na etapa do colégio. Tomoya era considerado um grande relaxado delinquente por não ter tanto interesse assim nas aulas e sempre corresponder às confusões que chegavam e ele acabava se envolvendo. E isso acontece principalmente por conta da relação que o personagem tem com tudo. A amargura e melancolia geradas por uma cidade cheia de memórias que ele quer esquecer, uma casa que ele nem quer estar, a rotina maçante e sufocante, cheia de coisas que nem fazem tanto sentido assim. こうしていていつか何かが変わるんだろうか変わる日が来るんだろうか E no decorrer do primeiro episódio, a gente já descobre mais sobre a relação do personagem com a família e tudo o que aconteceu no passado. Quando Tomoya era pequeno, acabou perdendo sua mãe num acidente, e então continuou sendo criado apenas pelo pai, o Naoyuki, que passou a beber cada vez mais, perder dinheiro em jogo e causar vários e vários problemas pro filho. これはまた智也君に迷惑をかけてしまったかな。 Além de aparentemente sequer se preocupar com o menino, em um caso do passado, eles tiveram uma briga e acabou tendo um acidente com o Tomoya e agora ele perdeu parte da movimentação do braço. Ele não consegue levantar acima da altura do ombro. E tudo isso marcou muito o Tomoya, que acabou se tornando muito reativo a esse relacionamento dos dois, sempre respondendo mal qualquer tentativa de interação do pai. E olha que depois que você reassiste, você percebe que foram muitas e muitas e muitas tentativas frustradas. 私にも手伝わせてくれないかい。どうすればいいのかな。触るな！いい加減にしてくれ！なんだよその他人行儀な口の利き方は！俺はあんたの何なんだよ！ Essa relação terrível fica ainda mais evidente por conta de algumas histórias que são contadas no meio da jornada, todas, de alguma forma, relacionadas à paternidade. Os pais que morreram e ao invés de salvar um documento científico importante que ia contar a verdade sobre a existência de mundos paralelos, acabaram optando por salvar um urso de pelúcia, um presente para sua filha. Ou até mesmo a relação super saudável com o pai da Nagisa, que é um cara 100% presente em casa, brincalhão, engraçado, participativo e acaba tornando aquele ambiente totalmente acolhedor. Um homem que no passado, por conta do nascimento da sua filha, acabou deixando todos os seus sonhos de se tornar um ator para trás, para poder cuidar da saúde da filha. E que por conta da relação que ele estabelece com Tomoya, acaba sendo, de certa forma, uma figura paterna que ele
não teve. E no decorrer do anime, Tomoya vai se afastando cada vez mais da sua própria casa, se distanciando ainda mais de seu pai, a ponto de se mudar para a casa da Nagisa. しばらく止めてもらう。いつ帰るかは決めてない。そうか。 Ai, gente. Eu não sei. É porque, tipo assim, eu não assisti o anime, mas de certa forma, ok, eu tô com dó do Tomoya, mas eu também tô com dó do pai, velho. Porque ele perdeu a esposa e agora ele tá meio que perdendo o filho, 寂しく sabe? なるね。智也君はいい話し相手だったからね。 Mas o tempo passa, eles crescem e se tornam adultos. O Tomoya agora tem um emprego fixo numa companhia de eletricidade e acaba alugando um apartamento para morar sozinho. E ainda não fala com o pai. Ele ia ser transferido para uma outra empresa e recebeu uma promoção no cargo, estava conseguindo estabelecer uma carreira. Mas dá tudo errado porque o pai dele acabou sendo preso e complicou pro nome dele. Afinal de contas, é uma cidade pequena. O pai dele foi E esse preso. tipo de coisa é bem complicado. 迷惑かけた息子になんか言うことないのかよ。ふざけんなよ。もういい。これ以上話すことなんてねえよ。 Tomoya fica completamente arrasado. Pensa em se mudar de cidade, abandonar todo o passado, todas as coisas que poderiam relacionar ele Ai. ao nome do pai. Mas acaba sendo impedido pela Nagisa. E depois disso, o relacionamento dos dois se intensifica ainda mais e eles se casam. A Nagisa é uma das grandes forças e razões para o protagonista conseguir seguir em frente, mesmo com esse fantasma do passado sempre voltando para assombrar de vez em quando. Enfim, ela engravida, mas como tem uma saúde muito frágil, é uma gravidez de altíssimo risco. E até que o inevitável acontece. Ela Numa morre? cena belíssima e intensa, após dar à luz a pequena Ushio, a Nagisa não resiste e morre. E é nesse instante, por causa disso, que o mundo do Tomoya quebra mais uma vez. Uma cidade cheia de memórias ruins, voltar para uma casa que ele nem quer estar. Ele tentava esquecer o que tinha acontecido, ficando até muito tarde no trabalho, longe de casa. Nas folgas, passava o dia Puta, bebendo, ai, fumando, ele se tornou o gastando pai dinheiro. dele, né? Nossa, eu quero chorar. Que eu quero chorar, meu Deus, do nada. Olha isso. Mas, tipo, fala que tipo, ele se tornou o que mais odiava. No caso, o que ele mais odiava era o pai dele. Ele se tornou igual o pai dele, velho. Por que agora eu quero chorar? Oh, que inferno. Apostando em máquinas de joguinhos, buscando em qualquer coisa uma razão maior para viver, ou apenas tentando amenizar a dor. 俺があいつに出会ったこと、付き合い、結婚したこと、そして子供を作ったこと、その全てが間違いだったと。 Então, gradualmente, ele se tornou quem ele mais odiava. Uma vez, foi um adolescente que detestava o pai por conta da relação totalmente desestruturada entre os dois. E agora, ele é o pai. Mas não apenas o pai que tem uma péssima relação com a filha, mas aquele que sequer teve a coragem de criá-la e deixou a menina com os avós maternos desde o nascimento. E bom, já se passaram 5 anos. Mas o Tomoya continua mantendo distância, cortando relações, não querendo nem ouvir falar da Nagisa nem da Ushio, porque isso trazia muita dor. E um dia, depois de ser praticamente forçado a ficar junto com a filha, eles passaram alguns dias juntos. E é uma relação totalmente estranha. O Tomoya não sabe como se comportar perto da menina, ele não sabe que tipo de coisa ele tem que fazer, o que ele tem que falar. Ele parece distante e deslocado naquela situação. ママのこと教えて。早苗さんに聞けよ。聞いても教えてくれないから。俺から聞けってか。 Então eles foram viajar e no meio do passeio o Tomoya acaba encontrando sua avó. Ela queria falar sobre o filho, o Naoyuki, e tudo o que aconteceu muito tempo atrás. O pai do Tomoya já foi jovem no passado, cheio de sonhos e alegria. E isso foi se perdendo pouco a pouco a partir do dia que ele perdeu uma pessoa muito amada. A morte da mãe do Tomoya abalou totalmente as estruturas da família e para poder sustentar o filho, Naoyuki passou a trabalhar muito mais, tendo menos tempo para o filho, menos tempo para si mesmo. Mas ele menos pelo tempo menos pra trabalhava conseguir muito para sustentar viver o filho. normalmente. E junto com isso sofria com a falta da pessoa que ele amava e não tinha estruturas para conseguir tampar esse buraco na criação do Tomoya. Então, para amenizar a dor do cotidiano,
ele começou a se afogar na bebida. Teve muitos problemas com o trabalho, problema com o desemprego e acabou entrando em desespero e começou a apostar em jogos de azar com a esperança de conseguir algum dinheiro e dar uma vida digna pro filho. まだ絶望するわけにはいかなかったのですよ。まだ幼いあなたが残されていたからです。この子だけは自分の手で育て上げるから。 E nesse momento, Tomoya notou como as coisas eram. Lembrou das pequenas coisas que seu pai te deu, brinquedinhos, lanches, o pouco tempo que passavam juntos brincando. E agora, como adulto, ele entendia que E ele tudo não aquilo fez nada foi disso com a filha, né? a perda da esposa, responsabilidades profissionais, dificuldades financeiras, criar uma criança. Nesse Ai, momento, não para de ele chorar. não era diferente do pai que tanto odiou. Na verdade, se via como pior, porque ele sequer teve a responsabilidade de criar a própria filha. Pois Mas depois de tanto tempo odiando seu pai, passando noites e noites fora de casa só para não ter que voltar e ver aquele homem lá dentro, mudando de casa e ficando meses e meses sem vê-lo, agora ele entendia. Então usou isso de inspiração para tomar as rédeas da própria vida. Passou a criar Ushio, desenvolveu uma relação próxima entre os dois e começou a lidar e tratar das próprias feridas emocionais, porque tinha uma terceira pessoa que estava sofrendo com tudo isso e não tinha nada a ver com a história inteira. E enfim, ele finalmente visitou o pai. 俺みたいな出来の悪い息子のために人生丸ごと使ってくれたんだろ。もう十分だよ。そうか。いつの間にかやり終えていたのか。 O tirou daquele quarto sujo, escuro, cheio de bebida jogada pra lá e pra cá. Esfregou suas costas e no final apenas agradeceu, apesar de tudo, porque agora ele entendia. どうした友也。 Caralho, não para de chorar. どうして泣いている。 Eu não acho que Clannad coloque alguém como culpado ou inocente nessa história, porque afinal de contas, isso não importa. O que importa são como as pessoas ali envolvidas se sentem. Mas aqui, um sentimento se destaca, que é a compreensão. O Naoyuki compreendia a rebeldia do Tomoya quando ele era adolescente, porque sabia que não era um belíssimo pai. O Tomoya adulto compreende a inconstância e responsabilidade que o pai teve durante a vida inteira, e ele até mesmo tinha repetido muitas dessas coisas. E isso de forma alguma faz com que grosseria, violência, abandono, todas essas coisas negativas sejam justificadas. Jamais. Mas eu acho que o importante é como as pessoas, os personagens, reagem a essas situações. Tomoya entendeu seus próprios erros e os erros que antecederam tudo isso, e agora ele sabe que não pode deixar essas coisas simplesmente refletirem em outras pessoas. E depois de refletir e ver algumas situações, ele percebeu que todo mundo ali é humano. Tanto as pessoas erram, quanto as pessoas são passíveis de cometer erros, e muitas vezes cometem esses erros sem sequer ter noção do que estão fazendo. Por mais que tenham pisado no seu calcanhar, você não pode pisar no calcanhar da pessoa da frente. Então, além de aprender a perdoar, a gente tem que aprender a pedir desculpa também. E no final, é essencial desenvolver empatia para conseguir enxergar os próprios erros e, enfim, parar com esse ciclo. É emocionante, né? Eu não sei vocês, mas eu achei bem emocionante, eu achei emotivo. Tanto que teve uma hora que, mano, eu só tava caindo lágrimas, Cara, eu fiquei tipo assim, naquela hora que eu, né, que eu pausei e falei, né, tipo, eu tô com dó do pai. Mas é porque, tipo assim, eu já tava entendendo ali. Nossa, eu já tava entendendo ali que, tipo assim, a situação não é porque ele quer, né? Não é porque ele quer excluir o filho ou algo assim do tipo, mas é porque realmente ele, tipo, é dessa forma com que ele tá lidando com a perda, né? Da esposa, né? E tava afetando o filho. Não, obviamente não era culpa do filho, mas era difícil pro pai dele. E aí, só depois, quando aconteceu com ele, que ele sentiu como ele, tipo, ele sentiu-se no lugar do pai, só que de uma forma assim, quando ele fala, tipo, pior, porque, tipo assim, mesmo que o pai dele, né, tava sempre ausente,
né, tava bebendo, jogando, ele sempre procurava dar o melhor pro filho, né? Tipo, aquela parte de brinquedos, né? Tipo, passeiozinho, lanches, né? Mesmo assim, ele criou o filho, né? Tipo, deu uma casa, né? Tipo, sustentou o filho. Coisa que nem ele fez, né? Quando a filha dele nasceu, ele simplesmente deixou com as avós maternas, né? Tipo assim, ele fez tudo isso, tudo que o pai dele fez, só que sem criar a filha, né? E o pai dele fez tudo, mas mesmo assim criando ele. Só depois que ele ficou um pouco mais ausente. Mano, mas eu fiquei com vontade de chorar, que eu comecei a chorar, eu falei assim, mas não é possível. Que eu tô emotiva. Tô na TPM. Eu tô de TPM. Acho que é por isso que eu tô emotiva, tá? E do nada, na hora que eu pausei, que eu queria falar, eu falei, meu Deus do céu, eu vou chorar. Ai, gente, mas é muito fofo. Muito fofo assim, né? Eu me emocionei. Eu me emocionei com esse vídeo. Sério. Enfim, gente. Bom, esse foi o React de hoje, espero que vocês tenham gostado, beleza? Eu vou deixar o link do vídeo original na descrição, como eu sempre faço. Também vou deixar link nas minhas outras redes sociais pra vocês me seguirem e me acompanharem lá, beleza? Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima.